Beleza, estudante? Mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Matemática com Flavião. Se você não me conhece, muito prazer, professor Flávio Souza. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho das equações de primeiro grau para entender essa jogada do passa para lá, esse famoso passa dividindo, passa somando, que confunde muitos alunos aí e acaba gerando erro na resolução de problemas, certo? Lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho aí para receber notificações de vídeos novos, porque toda vez que eu postar um conteúdo, você vai ficar atualizado em relação ao canal, certo? E no final, se você gostar, deixa aquele like, compartilha com seus amigos e se tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo para você, certo? Então vamos entender o exercício aqui. São dois passos. Resolver o exercício, só que para resolver, primeiro eu preciso entender o exercício. Então vamos lá, tá aqui, ó, o quádruplo de um número. Na matemática, aqui, ó, esse um número, geralmente a gente usa a letrinha X para representar, né? Então, o quádruplo de um número vai ser, o número vai ser X, vou colocar aqui, ó, o número vai ser X, e agora, ó, o quádruplo dele, o quádruplo é 4 vezes esse número. Então vai ficar aqui, ó, 4 vezes X. Vou fazer o 4 aqui para ficar melhor. Então vai ficar, ó, 4 vezes x, certo? Então, o quádruplo de um número somado com 10, então, ó, somado com 10, resulta em 70. Esse resulta, ele está dizendo, bom, o quádruplo de um número mais 10 é igual a 70. Bom, vou escrever aqui, ó. E aí você consegue, primeiro passo, você conseguiu entender, certo? E aí, quando você vai resolver, você não entende aquela jogadinha de quando o número passa para o outro lado, seu professor acaba fazendo, bom, aqui está mais 10, deixa eu pegar uma canetinha vermelha aqui para mostrar para você, aqui está o mais 10, ó, e aí magicamente esse número aparece do outro lado com menos 10. Isso não é mágica, isso são propriedades matemáticas. Vou tentar explicar para você aqui passo a passo, certo? Uma equação, ela funciona como uma igualdade, como uma balança. Então, imagine que esse lado aqui, ó, que tem 4x mais 10, certo? Ele está equilibrado com esse 70 aqui, ó. A balança está equilibrada, certo? E aí, o que eu quero fazer? Eu quero tirar esse 10 do outro lado, desse lado e colocar no segundo membro. Então, eu vou usar basicamente o que eu falei. Eu tenho 4x mais 10, só que eu quero fazer o quê? Eu quero tirar esse 10 desse lado aqui, ó. E aí que começa o princípio da igualdade. Bom, se eu tirar 10 desse lado, a balança vai dar uma desequilibrada. E aí o que eu faço? Eu pego e tiro 10 do outro lado. Então fica assim, ó. Tirei 10 do outro lado. E agora o que eu faço? Se você olhar aqui, ó, você tem 10 menos 10. E 10 menos 10 é zero. E aí eu não preciso mais escrever isso. Então, ó, não preciso escrever esse zero. Ele é um elemento neutro da soma. Somar zero a qualquer coisa não muda nada. Então fica assim, ó. Nem vou mudar esse 70 menos 10 ainda para você entender. Certo? Então olha o que vai acontecer. 4x igual a 70 menos 10. Por isso que o seu professor, quando ele te explica, ele tenta dar uma resumida e ele fala, ó, passou para o outro lado negativo, certo? E aí agora você vai resolver. 4x é igual a 60. Aí, outro erro que acaba acontecendo. Esse 4x, esse 4 que está multiplicando o x aqui, ó, você aprende como ele passa dividindo. E aí você pega e faz isso. Ó. Vou escrever de vermelho para dar uma ênfase no erro. Você coloca o menos 4 aqui embaixo. E aí quando você vai perceber que você está errado, você acaba questionando porque você fala assim, bom, se o 10 passou para o outro lado e passou menos 10, por que o 4 não vai passar menos 4? E aí vem a ideia da balança, da igualdade. O 10, para assumir como 10 aqui, o que eu fiz? Eu subtraí 10. Percebe que adição e subtração são operações opostas. Então, o que eu quero fazer? Eu quero tirar esse 4 do lado do x. Esse 4 está multiplicando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 4. Ou seja, 4x estava igual a 60. A balança estava equilibrada. Quando eu dividi esse lado por 4,
a balança desequilibrou. Então, o que eu faço? Divido o outro lado também. E aí a balança volta a ficar equilibrada. Vou continuar aqui do lado. 4 dividido por 4 vai dar 1. Então, eu vou ficar com 1 vezes x. E 60 dividido por 4 dá 15, certo? 1 é o elemento neutro da multiplicação. 1 vezes x é a mesma coisa que x. E aí a gente chega na dedução que x, o número que a gente estava procurando, era o 15, certo? Então, esse primeiro exercício aqui está resolvido. Vamos tentar fazer mais um aqui. E vamos entender o passo a passo. Subtraindo 25 da metade de um número, então primeiro vamos entender o conceito de subtrair. Subtrair quer dizer tirar. Eu vou tirar 25. Mas eu vou tirar 25 de onde? Eu vou tirar 25 da metade de um número. Vamos lá. O que é a metade de um número? Se o quádruplo de um número que a gente fez aqui no exercício 1 era 4 vezes o número, a metade de um número é pegar esse número e dividir por 2. A gente já sabe que o número na matemática é x, um número qualquer, um número desconhecido. Então, a metade de um número, a metade do x. X dividido por 2. Agora, lê o enunciado e compara com isso que eu escrevi aqui. Ó. Subtraindo 25, ou seja, tirando 25 da metade de um número, encontramos, ou seja, isso vai ser igual a 105, certo? E aí ele fala, determine esse número. Então, como é que a gente vai fazer? A mesma ideia. Isso aqui é uma balança, está equilibrada, certo? Então, primeiro, ó, eu vou escrever o x sobre 2 aqui, ó. E percebe que eu tenho o menos 25. Esse menos 25 eu quero que ele suma daqui. Então, o que eu vou fazer? Como está menos 25, eu vou adicionar 25, certo? E aí, olha o que vai acontecer. Eu tenho 105. Como eu adicionei 25, a balança desequilibrou. Então, eu vou adicionar 25 do outro lado. Só que olha o que aconteceu aqui, ó. 25 menos 25. Ó. Menos 25 mais 25. Isso dá zero. E aí a gente escreve isso aqui assim, ó. X sobre 2 é igual a 105 mais 25. É o famoso passa para lá positivo, certo? Vou somar esses dois números. E é aqui nesse momento que o seu professor fala, ó, passa positivo. Mas agora você entendeu o porquê do passa positivo, certo? Então, aqui agora eu vou continuar, ó. X sobre 2 é igual a 105 mais 25 dá 130. Vou arrumar aqui, ó, 130. Beleza? Agora você tem, ó, a metade de um número é igual a 130. Como é que eu tiro esse 2 aqui? Aí você aprende que se o 2 está dividindo, ele passa multiplicando. E aí você vem e muda o sinal também, porque se ele mudou de lado, ele muda o sinal? Não. A gente aplica a operação. Então, o que eu vou fazer? Como eu tenho um 2 aqui embaixo, eu vou multiplicar o primeiro membro aqui da minha equação por 2. Então, estou fazendo 2 vezes x sobre 2. Esse 2 aqui. 2 vezes x sobre 2. E aí, como eu multipliquei de um lado, eu vou multiplicar do outro. Então, ó, 2 vezes 130, certo? Agora eu vou fazer, ó, olha aqui, ó, 2 dividido por 2, ó, 2 dividido por 2 dá 1. Então, eu vou ficar com 1x, ou 1 vezes x. E 2 vezes 130 dá 260. Como 1 é o elemento neutro da multiplicação, a gente chega à conclusão que x é igual a 260. Certo? Então, fiz esses dois exercícios aí para você entender o conceito do passa subtraindo, passa somando, passa multiplicando, passa dividindo
e você vê que nada mais é do que operações matemáticas, são propriedades matemáticas, certo? A gente faz isso de uma maneira bem mais rápida, bem menor, porque a gente aplica essas propriedades de maneira intuitiva. Então, quando o seu professor fala, passa para um lado ou passa para o outro, ele está tentando simplificar o processo, beleza? Então, tem todas essas propriedades aí embutidas. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado, certo? Coloca aí nos comentários se você já fez aí uma passo a passo dos processos. E até o próximo vídeo, beleza? Não esquece de deixar o like. Fui, tchau, tchau, até a próxima.